Tudo bom? Iniciando aí nossa primeira live desse ano aqui no Instagram. Vamos ver aí como é que vocês vão me dando feedback do sinal da internet, ver se está tudo certinho com o som, com a imagem. Vai dando feedback aí, por favor. Quem quiser chegar também, já colocar a pergunta, tá? Vou responder algumas perguntas aqui da caixa de pergunta que fica aqui embaixo. Então, para você ir mandando durante a live, que eu vou até escrever aqui agora. Que eu vou escrever aqui, ó, decreto... Decreto de armas do Lulão, que vai ser o tema aqui do nosso... Boa tarde, Júlia Zanata, minha amiga de Santa Catarina, a gente aguarda você. Nós te aguardamos aqui na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro, tá, pessoal? Só para lembrar para vocês que a posse dos deputados federais é dia 1º de fevereiro. Nesse dia já tem eleição da Câmara. Mas não é desse assunto que eu quero falar, não. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse novo decreto de armas, tá? Eu gosto muito do ProArmas, é uma associação de nível nacional, que o líder é o Polon, e a gente tem aqui no post dele, ele inclusive está colocando a fonte aqui como a Clarus Tactical. Então, para quem tiver curiosidade, eu já até sugiro para seguir lá o Polon com 2 L's, Polon MS, o Instagram dele, tá, pessoal? E aqui ele traz um breve resumo, pincelando daquilo, o que seria principal para a gente ver nessa questão de armas aí dos novos decretos do Lula. Primeiro eu ressalto o seguinte, né? Quando Jair Bolsonaro ia fazer um decreto, ele conversava com Forças Armadas, Polícia Federal, com várias pessoas, inclusive do meio, né, de clube de tiro, atiradores de maneira individual mesmo, que ajudavam, dando opiniões, sugestões, recomendações. E aqui no Exército, e aqui nesses decretos do Lula, aparentemente não teve nada disso. Mas vale lembrar que o Exército poderia, tal qual ocorria no governo Bolsonaro, abrir para consulta pública, para ver o que o pessoal acha, né, desses decretos. Afinal de contas, a democracia é a voz do povo. Vamos ver o que o povo, o que aqueles diretamente afetados por esse assunto têm a falar. E de cara eu já falo para vocês, são 3 milhões de empregos que são envolvidos nesse ramo de atividade das armas, defesa, munição, etc. aqui no Brasil. Então, já começa, primeiro, aumentando o combustível, tá? Em média, 69 centavos, alguns locais aí deve ter um aumento de mais de R$1 na ponta, né, lá na bomba, porque o novo, né, ministro da Economia, que substituiu o Paulo Guedes, quem diria, o Haddad, né, substituiu o Paulo Guedes, olha que legal, faz o L, ele pediu para o governo não prorrogar a isenção dos combustíveis. Então você que votou no Lula, parabéns, você já ganhou de presente R$1 a mais na sua gasolina. Você acha que o Lula vai sentir isso? Ele nem deve abastecer o carro dele, né? Mas você, trouxa, que votou no Lula, faz o L aí agora. Voltando aqui para questões das armas, tá? O que o Polon pincelou e ele botou aqui como fonte a Clarus Tactical? Primeiro, venda de armas de calibres permitidos mantida. O que é calibre permitido, pessoal? Ele colocou aqui entre parênteses, né? A calibre 12, a 22 Luger Magnum 38, 380, 357, 40, 9mm e outros permitidos. Eu só vou lembrar para você que esses calibres só são permitidos hoje graças ao governo Bolsonaro, que depois de quase um século mudou esse rol de calibre. Teve que passar Getúlio Vargas, né? Depois veio ali Jânio, Jango, regime militar, redemocratização, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, aí veio alguém para mudar essa bagaça que foi o presidente Bolsonaro. Então, graças ao presidente Bolsonaro, né, hoje em dia os calibres permitidos foram estendidos, porque antigamente, por exemplo, o 357, o 40 e 9mm não eram permitidos. E se o Lula faz um decreto novo desse, permitindo, né, deixando apenas que os calibres permitidos sejam mantidos à venda de armas, se fosse ainda com a legislação passada antes do Bolsonaro, a gente falaria que você conseguiria, no máximo, comprar um revólver ou uma pistola calibre 380. Mas graças ao Bolsonaro você pode comprar uma 9, uma 40, uma 357, tá? Então reduziu um pouquinho o impacto disso daqui. Vamos lá, venda de munições, tá aqui. Até 600 munições por CRAF, tá? Para você que tem a sua arma no Sigma. E até 50 munições para você que tem a sua arma para defesa pessoal, cadastrada no Sinarme da Polícia Federal. Então, vamos lá. Para quem compete, 600 tiros não é nada. Às vezes o cara dá isso daí em um treinamento, um profissional se preparando para uma competição de nível nacional ou internacional, em um treinamento ele acaba com esses 600 tiros. Tá? E o que dizer então
dos 50 aqui para você que tem a sua arma em casa ou no trabalho para defesa pessoal, cadastrada na Polícia Federal. Né? 50 munições. É engraçado porque a esquerda, o que ela faz? Ela tira a sua munição, depois exige de você o treinamento. Quem nunca viu um especialista chegar na televisão e falar, olha, por falta de preparo, esse atirador, ou às vezes até esse policial, cometeu esse erro. Calma aí, mas para o cara ter preparo ele tem que ter munição para poder fazer o seu treinamento. Então é inacreditável como que eles agem para a causa de um problema, como eles estimulam, né, uma problemática maior. Eu sempre faço uma ressalva aqui que é o seguinte, esse preparo, eu nem gosto de utilizar muito. Por quê? Porque o especialista, quando fala isso, ele fala do ar-condicionado, do conforto, para ele é muito simples. Eu sempre cito como exemplo, em uma oportunidade que eu, em São Paulo, reagi a um assalto, dei tiro para o alto, achei que tivesse dado 2, dei quase 10 tiros para o alto, reagindo a esse assalto, graças a Deus, nenhuma ocorrência maior aconteceu, a vítima conseguiu se safar, perdeu os seus pertences, a gente não conseguiu recuperar, mas vamos lá, eu passei pela melhor academia de polícia, provavelmente, da América Latina. Cerca de 6 meses em regime inicialmente internato, depois semi-internato, tem aula de abordagem, de tiro, você dá mais de 1.200 tiros ali de Glock, né, a MP5, a gente tem um pouquinho ali também de revólver, um pouquinho de 12, mas para os parâmetros brasileiros é uma excelente formação da Polícia Federal. Né? Inclusive mandar um abraço para meus professores da Academia Nacional de Polícia, o Zanan, lá de Presidente Prudente, né, o Décio, teve mais gente aí. Teve mais gente boa aí que, poxa, eu vou esquecer de cabeça agora, mas se eu olhar eu lembro. Mas enfim, dá para dizer que é um policial formado, preparado, com várias aulas, etc. Mas na hora que o bicho pegou pela primeira vez, eu tive que fazer uso da minha arma de fogo, porque do lado de lá tinha um cara ameaçando com a arma também, aconteceu isso. Então, cuidado quando falar preparo. O treinamento não é para o policial ter uma ação perfeita, é para ele reduzir os riscos da ação. O atirador também, inclusive, dicas de passagem, eu digo por experiência própria. Depois que eu me tornei deputado federal, e aí, obviamente, eu saí da PF, eu passei a ter muito mais oportunidades de treinamento com tiro por visitar clubes, por ter contato com instrutores civis que manjam muito de arma de fogo, e eu, obviamente, muito humilde, eu permito, sempre que eu chego no clube, eu nunca me acho o fodão, né? Eu chego lá e já falo, amigão, tem como fazer uma instrução de pistola? Ah, você nunca teve? Não, já tive, várias. Mas eu quero ver como é que você passa a sua instrução. Eu quero ver se tem alguma coisa nova que você aprendeu. Ver se você tem um curso em algum batalhão de operações especiais, algum DOE da Polícia Civil, Tigre, enfim, qualquer unidade especializada para você me passar aquele conhecimento. Que às vezes, né, tudo aquilo que faz sentido com arma de fogo você merece, você deve usar. Então, uma das primeiras regras que eu aprendi é você ter essa humildade. E até esqueci o que eu estava falando, mas o treinamento ele reduz os riscos. Mas não quer dizer que o policial sempre vai sobreviver, né? O atirador sempre vai tirar nota 10, né? Vai dar aquele tiro certeiro a longa distância. Não é disso. Mas o treinamento é o mínimo, né? Vamos lá. Venda de insumos suspensa. E aí eu vou voltar nesse ponto aqui. Tá? Clubes terão que comprar munição, porque os insumos estão suspensos. Ou seja, o que vai acontecer? Primeiro vai encarecer, vai tornar esse esporte que é caro ainda mais elitizado. Não achem vocês que dar tiro é algo, ainda mais com munição nova, né? Vamos chutar aqui, bem por baixo, 9mm, vamos chutar aqui, 5, 6 reais a munição, tá? 5 reais, vamos dar. Você deu 10 tiros, 50 reais. Você deu 100 tiros, 500 reais. E aí você começa a ver que para você, como eu falei inicialmente, se preparar para um campeonato de nível nacional ou internacional, você vai dar 500 tiros em um dia se preparando. Então, por vez de final de semana, você vai dar 1.000 tiros a 5 reais, 5 mil reais. Se você fizer 3 finais de semana isso, você já vai ter gasto 15 mil reais só em munição, tá? Eu não estou falando nem da arma, e nem de problemas que a arma pode ter, porque às vezes você precisa trocar o cano, você precisa trocar alguma peça dela, não é só a arma, né? Tem um coldre, tem o cinto, tem o porta-carregador. Então você veja que já não é um esporte barato. Como é que você faz para baratear? Você usa uma munição recarregada, porque normalmente os clubes têm as máquinas de recarga. E agora, quem tem, quem não tem, já era. E sabe-se lá Deus quando vai retornar, né? Vai acabar essa suspensão de vendas de insumo.
né? Um amigo meu estava falando com ele agora aqui no telefone também, ele falou de dials, de material de máquina de recarga, também não está podendo mais. Então, passou o cerol. Menos pessoas vão praticar, vai ficar mais caro. O que vai acontecer? Vai começar a ocorrer, infelizmente, demissão em massa nessa área dos clubes. Porque eles vão poder apenas comercializar aqui armamento, né, de uso de calibre permitido. Está aqui 12, 22, 38, 380, 357 Magnum, 40 e 9 milímetros. Né? Arma longa aqui, um fuzil, nem se fala. Né? Já é calibre restrito. Isso daí é outro assunto, né? Mas deve-se muito ao Exército. Pelo decreto presidencial não precisaria ser e não era para ser restrito, mas teve uma interpretação para que assim fosse, o que é um absurdo, né? Então talvez aí vai ter gente do Exército adorando que agora essas medidas desarmamentistas, mas também não dá para generalizar não, tá? Tanto é que o que o Lula está fazendo? Ele está pegando toda essa questão de CAC nesse decreto e está jogando tudo para a PF. Eu falei no vídeo anterior que eu postei que isso daí fere até o Estatuto do Desarmamento, que no Estatuto do Desarmamento tem lá que o registro, o porte dos CACs fica a cargo do Exército. E não pode Lula alterar essa competência com um decreto, porque o decreto está abaixo da lei. Se ele quiser alterar essa competência, ele tem que mandar uma lei para o Congresso Nacional, ou medida provisória, para que o Congresso vote. Mas isso daí, num decreto, não tem como prosperar, ou pelo menos não deveria ter como prosperar. Né? A gente vai entrar com um projeto de decreto legislativo para ver se consegue sustar isso daí. Ver se eu consigo o apoio dos líderes para a gente conseguir a urgência e pautar ele em plenário. Vamos ver. Né? Vamos ver o que acontece. Mas eu tenho uma teoria um pouquinho mais profunda quando você fala nessa questão dos insumos. O que está acontecendo, pessoal? O que pensa o PT? O PT ele pensa em ter o poder total e fazer o que quiser com a população, sem que a população possa ter nenhuma maneira de reação. É o que acontece na Venezuela. Na Venezuela, o Maduro ele faz o que ele bem entender, só que ele faz o que ele bem entender por quê? Porque, primeiro, ele promoveu o desarmamento lá em 2013, tá? É impossível a comercialização de armas de fogo desde 2013 na Venezuela. E vocês vejam só, em 2016, Caracas bateu recorde em números de homicídios. Eu também postei essa matéria um pouquinho mais cedo, acho que é a matéria da... Se eu não estiver enganado, é da Veja, ou é do El País, acho que é do El País. Uma ONG que fez os cálculos lá para 120 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, tá? 120 homicídios. Grava esse número, 120. Sabe qual é o padrão da ONU para dizer que existe uma criminalidade crônica, braba num país? Sabe qual é o padrão da ONU? É que esse número não ultrapasse 10. Então, para a ONU, quando você tem mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, você já tem uma situação bizarra quando se fala em número de assassinatos, porque o homicídio é o crime em referência. Na Venezuela, esse número chegou a 120 em Caracas, tá? E no país inteiro fica sempre aí entre 70 e 80. Então Caracas é a capital mais violenta do mundo, pelo menos em números de 2016. Então esqueça Cabul no Afeganistão, Falúdia, qualquer tipo na Síria, qualquer país ou cidade em guerra, esquece. O local mais violento do mundo é um local 100% desarmado. E o que o Maduro fez? Tem inclusive no livro do Leonardo Coutinho, muito bom, eu sempre indico, Hugo Chávez, O Espectro. Nesse livro, você vê lá que por vezes chegam carregamentos de AK-47, uma parte deles sim vinda da Rússia. Numa desses carregamentos que ele narra no livro dele, mais de 100 mil fuzis AK-47 que ele distribui para algumas centenas de colectivos. Colectivos é MST, MTST, essas pirueta papagaio aí de Vênus e tal. Os caras formam um grupo de escampo coletivo, vai lá e taca para os caras um monte de arma. Isso daí é para quê? É para realmente evitar qualquer tipo de reação por parte do povo. É para o povo ser massacrado, para morrer com fome e não poder fazer nada, sequer resistir e lutar pela sua sobrevivência. Então esse aqui é o grande espírito do desarmamento. É por isso que todo desarmamentista, né, todo ditador, na verdade, quando ele chega ao poder, a primeira coisa que ele faz, ele desarma. Inclusive tem um dispositivo da lei brasileira do desarmamento que é muito similar ao dispositivo utilizado pelos nazistas para negar armas aos judeus, que é a discricionariedade, a subjetividade, é a chamada comprovação, ou melhor, declaração de efetiva necessidade.
Nesse decreto do Lula, ele também está trazendo agora para a posse o que era requisito apenas para o porte, que é essa demonstração de efetiva necessidade. Então vai se tornar praticamente inviável para uma pessoa ter arma de fogo no Brasil. Por quê? Porque quando você for, né, na polícia, pelo menos para a defesa pessoal, na Polícia Federal, você vai na Polícia Federal, você vai apresentar tudo, tá? Você tem mais de 25 anos, você tem uma residência fixa, você tem um trabalho lícito, você foi aprovado numa prova por uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. Você foi aprovado numa prova de tiro aplicada por um credenciado da Polícia Federal. E aí depois, por último, é claro, nada consta em todas as justiças, tá? E por último, você tem que apresentar isso daí numa delegacia de Polícia Federal. Eu sempre lembro que o Amazonas, que provavelmente aí é o maior estado em número referente a território, né? O Amazonas, que é o maior estado territorial do Brasil, sabe quantas delegacias de polícia tem no Amazonas? 2. Então você já inviabiliza o acesso às armas de fogo aí já, com essa burocracia de ter que apresentar na PF. E antes do Estatuto dos Armamentos, você podia fazer isso na Polícia Civil, que tem muito mais capilaridade pelo Brasil. Então vai vendo. Quando você reunir tudo isso e levar na PF, você tem que apresentar um requisito subjetivo, discricionário. O que é isso, Eduardo? É aquele que para mim é uma coisa, para ele é outra coisa, e para ele outro lá é outra coisa totalmente diferente. Depende da subjetividade de cada um, do critério de cada um, que é a chamada efetiva necessidade. Então, o que os nazistas falavam, por exemplo? Que você precisava demonstrar efetiva necessidade. Chegava um judeu, né, que tomou tiro no assalto, cara todo cravejado de bala, sobreviveu, vai pedir a arma dele. Aí o que o agente nazista faz? Você não tem necessidade de ter uma arma de fogo. Negado. É assim que acontecia na Alemanha e é assim que passará a ocorrer novamente aqui no Brasil. Como é que o presidente Bolsonaro havia mudado isso nos decretos? Através de uma regulamentação. Ele, para a posse, para a compra, para a aquisição, para você deixar essa arma em casa ou no trabalho, o presidente Bolsonaro falou o seguinte: olha, em todos os estados brasileiros, que segundo o mapa da violência de 2016, para você não poder acusar de ser uma ONG de direita, né? Pegou uma ONG um tanto quanto de viés esquerdista. Você tem que, nos estados onde tiver mais de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, que é o critério da ONU, fica presumida a sua necessidade. Então, esse requisito praticamente foi retirado. Restaram apenas os requisitos objetivos. 25 anos de idade, ou você tem ou você não tem. Ficha limpa na polícia, em todas as justiças, ou você tem ou você não tem. Trabalho lícito, residência fixa, aprovado ou reprovado em prova de tiro, aprovado ou reprovado em teste psicológico. Então são todos requisitos objetivos, é sim ou não, e não tem como alguém dizer que isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não, é sim ou não, é preto no branco. Então, vai retornar à efetiva necessidade, que joga por água abaixo todos esses requisitos. Você pode ser aprovado, você pode ser o cara com ficha limpa, o cara psicologicamente mais apto, o bambambam do tiro que acerta tudo, ter mais de 25 anos de idade, trabalho lícito, residência fixa, tudo bonitinho. Quando você for apresentar na PF, por quê? Porque você imagina o delegado federal chegar e dar para você essa posse, ou quem sabe até um porte de arma de fogo. O que vai acontecer com ele? O PT não brinca em serviço. Vai transferir esse cara, vai transformar a vida dele no inferno, vai tirar, você gosta de arma, vai tirar ele do departamento de armas, na Delearme, vai jogar ele numa Delefaz, numa Deleprev, para virar papeleiro dentro da PF, enfim. E assim por diante, né? Infelizmente. Então acho que é mais ou menos isso daí que eu tinha para falar com vocês. Eu vou ver agora aqui a questão das perguntas, ver se alguma ou uma outra pergunta interessante aqui. Estou abrindo agora. Vamos ver, primeiro aqui do Benítez, underline, underline, underline. Ainda temos alguma esperança? Sempre, Benítez. O que eu estou reparando, né? O que é até natural. As pessoas estão tão desgostosas, tão desanimadas, mas enquanto a gente estiver com essa maneira, com esse espírito, significa que a nossa reação está muito baixa. E aí o que a esquerda faz? Ela aproveita e nada de braçada. A gente não pode desanimar. Eu cito como exemplo os países que se libertaram da cortina de ferro, né? Vamos lá, Polônia, Hungria, né? Você vê aí até que a Ucrânia hoje em dia está com um conflito com a Rússia, daqueles que são ditos os conflitos adormecidos da Guerra Fria. Mas pegando o exemplo da cortina de ferro, os caras ficaram 70 anos debaixo de comunismo fortíssimo, né? Foram
final da Segunda Guerra, vamos botar 40 anos, 50 anos, debaixo de um comunismo fortíssimo. E eles não desistiram, tiveram várias rebeliões, pessoas morreram, tá? A esquerda sempre tenta reescrever a história e etc. Mas, num dado momento, eles conseguiram a independência dos seus países. Vai falar de comunismo, por exemplo, lá na Polônia. É criminalizado. As pessoas vão se irritar contigo. Ou vão te tirar para ingênuo, para boboca, para bobão. Não sabe o que está falando. Né? Porque eles lá sofreram na pele recentemente e sabem muito bem disso. Eu acho que a Ucrânia também tem uma lei que criminaliza o comunismo. Essa lei que eu fiz um projeto de lei aqui no Brasil, não na esperança de que fosse ser aprovado. Eu sei que a possibilidade é praticamente zero, mas na esperança de que alguém me chamasse para debater. E ninguém me chamou para debater. Quis criar uma onda ali, não foi adiante, não me chamaram para debater. Será por quê? Né? Que os deputados que fazem sessão solene para o mini manual de guerrilheiro urbano do Marighella, ou pela celebração de aniversário da Revolução Bolchevique de 1917 lá na Rússia, por que eles me chamaram para debater? Né? Então, Benítez, esperança sempre há. A gente não pode perder. Ah, tem um problema do processo eleitoral. Tá. Em 2016, em 2026, quem é que vai estar do STF, vai estar no TSE? Até onde me falaram ali vai estar o Cássio Nunes e o André Mendonça. Eu acho que isso daí já dá um outro tipo de conotação, pelo menos naquelas questões, né, que o TSE julgou na eleição. Né, eu lembro da Carmen Lúcia, o Bolsonaro não pode chamar o Lula disso, mas o Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida. O Bolsonaro teve 150 mil inserções a menos na rádio, dane-se, problema dele. Eu acho que isso daí tende a não aparecer novamente. E tem que ser trabalhado uma forma da gente aperfeiçoar a nossa urna, por que não? Né? Veja a urna do Paraguai. A urna do Paraguai ela tem aquela impressão de voto e ela é depositada dentro de uma urna. A gente tem que trabalhar em cima disso. Vai ser difícil? Ora, claro que vai ser difícil. É claro que vai ser difícil. Os caras entraram dentro do Congresso Nacional, né? Eu lembro do Barroso, o presidente do TSE, entrando dentro do Congresso Nacional para convencer 11 presidentes de partido a não votarem a favor daquela matéria. E eu sempre lembro, o voto impresso foi aprovado várias vezes no Congresso, tá? Em todas elas o STF diz ser inconstitucional. Porém, a última vez, em 2017, uma emenda do deputado, capitaneada pelo deputado Jair Bolsonaro, do voto impresso, isso daí teve 433 votos, tá? 433 de um total de 513 deputados. Então é uma matéria tranquila, até porque nunca foi bandeira da direita essa auditoria, né, essa recontagem, essa possibilidade de ter um sistema eleitoral assim. O primeiro a falar disso foi Leonel Brizola, lá nos anos 80. Dá um Google aí, caso do Proconsult. A primeira vez que a gente teve uma eleição informatizada. Veja com atenção como é que foi esse caso. Tem projetos de lei de deputados, do PDT, acho que até do PSB, de partido de esquerda, falando do voto impresso. Então nunca foi a pauta de direita ou de esquerda. É que ultimamente a esquerda parece que descobriu o mapa da mina. E para finalizar esse assunto, em 2016 teve uma reunião da Unasul. Unasul é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, tá? Em 2016, ainda com a Dilma, teve uma reunião da Unasul em Quito, no Equador, e lá foi decidido que na declaração conjunta, que um dos fatores que deveria ser buscado pelos países membros da Unasul seria uma unidade técnica eleitoral para toda a América Latina. Então, por aí você já vai percebendo esse Paranauê. Qual o próximo passo? A Nath. Como seu pai está? Nataele, creio. Nataele, de saúde ele está bem, tá? Aquele problema que ele teve lá na perna, que é bem feio. A foto que vocês viram era bem no finalzinho, já estava com uma casquinha só lá embaixo da perna, na canela dele. Mas para quem viu no começo, ficou um negócio bem ruim, tá? Perna inteira, parecia até um assado, assim, ficou torrado no sol ou assado na churrasqueira. Negócio vermelho, assim, latejante. Acredito até que deveria incomodar muito. É que meu pai ele é muito bruto. É aquele militar old school, sabe? Que não fica demonstrando que está com dor. Se ele fala que está com dor, pode ter certeza que ele está se morrendo de dor. Tá? De saúde, tá bem. Está lá nos Estados Unidos, eu acho bacana, eu fico feliz de ver que ele tenha sido bem recepcionado lá. Tá?
o pessoal dando um valor, querendo bater uma foto com ele, deixando mensagens de carinho, etc. Eu acho que ele tem que ter um momento desse, mais reservado, vamos assim dizer, para, como todo mundo que tem uma guinada na vida, né, para redesenhar o que você quer para o futuro, para esfriar a cabeça. Às vezes você dá um mergulho na praia, eu gosto muito, né, que surfo, dá um mergulho na praia. Estou aqui no Rio Grande do Sul aproveitando um pouquinho esse período para... Estou fazendo uns 2 cursos virtuais, um deles sobre edição de vídeo, o outro sobre linguagem silenciosa, do Ricardo Ventura. Encontrei com algumas pessoas aqui que manjam muito de política, batendo um papo, né, tomando uma água de coco. E eu acho que isso daí não é só lazer e ociosidade, né? Muito longe disso. Isso é um oxigênio para o cérebro sair um pouquinho daquela rotina de demandas dentro do Congresso Nacional e vai daqui, vem para ali, planeja isso. Isso acho que faz bem também para dar uma oxigenada no cérebro. Eu acho que ele está passando mais ou menos por esse momento, creio eu. Se bem que ele é workaholic, ele não consegue ficar longe. Ele está aí na rede social ativo e, Deus quiser, em breve vai estar de volta. Obrigado pela pergunta, Natélia. Deixa eu ver uma outra aqui. Vai se candidatar a presidente da Câmara? Não. EMI. Deixa eu botar aqui. EMI. Eu só me candidataria a presidente da Câmara se fosse para prejudicar a candidatura de alguém de esquerda, que é inclusive o que o deputado federal Jair Bolsonaro fez em 2005, que ele foi, inclusive atribuíram a ele a não vitória do Eduardo Greenhalgh, deputado federal do PT, advogado do PT, no caso Celso Daniel, e o pai do desarmamento, Luiz Eduardo Greenhalgh, foi candidato à Câmara dos Deputados, e o presidente Bolsonaro fez um discurso, né, sensacional. Para mim foi um dos melhores discursos de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Depois puxa lá no YouTube que você vai conseguir achar. Jair Bolsonaro, candidato a ser presidência da Câmara. Eu acho que foi 2005. Eu só me candidataria a presidente se fosse para ajudar a tirar alguém da esquerda, né? Mas esse não é o que está se verificando, tá? Algumas pessoas se incomodam. O Lira está tendo o apoio do PT, mas vou lembrar vocês aqui. Não é o Lira que está embarcando no PT, é o PT que está embarcando no Lira, porque o PT não consegue ter a firmeza de que teria uma candidatura própria para ganhar, para bater do Lira na Câmara dos Deputados. Vocês vão lembrar, há pouco tempo atrás, quando o STF julgou o caso do RP9, tá? RP9, o que era orçamento secreto. O Lula foi eleito no dia seguinte, saiu de orçamento secreto e virou emenda de relator, né? RP9. Quando o STF julga inconstitucional esse RP9, orçamento secreto, o que acontece? O Lira perde força dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. E nesse tempo, o agora eleito deputado federal Eunício Oliveira começa, ele que é do MDB, começa a costurar com o PT uma candidatura para fazer frente ao Lira. Então você imagina, se eu me lanço candidato, vamos supor que eu tivesse ali uns 30 votos, 40 votos, vai? Pessoal bolsonarista lá que vai votar no Eduardo. Eu iria enfraquecer ainda mais o Lira, dando mais a chance ainda de que alguém do PT ou alguém do MDB, mancomunado com o Lula, ganhasse também a Câmara dos Deputados. Então repara como é que o cenário se tornaria ainda pior. Eu acho que não vale a pena você marcar a posição, né? O cenário que eu estou enxergando, alguém pode me convencer do contrário, eu acho difícil, mas o cenário que eu estou enxergando é que não vale a pena você fazer uma coisa dessa. Então, meu caro Henri, não pretendo me candidatar à Câmara dos Deputados por esses argumentos que eu acabei de falar. E com o Lira, a gente tem entrada, né? O Lira é uma pessoa que te escuta. Ele vai ser 100% igual ao Eduardo Bolsonaro? Não, mas ninguém vai ser. Né? Concorda com nós mesmos, só a gente. É o que eu falo para candidato. Né? Eu falei, gente, tem o melhor candidato de todos que vai concordar 100% contigo, é só você. Nem a sua namorada, nem o seu esposo, nem o seu pai, nem a sua mãe concordam 100% contigo. E o candidato perfeito é Jesus Cristo. Enquanto esses dois nunca forem candidatos, você sempre vai acabar escolhendo e votando no menos pior. Né? Para deputado federal, para senador, para presidente, governador e etc. Então ali na Câmara,
Eu acho que com Lira é a melhor opção, tá? E ele tá bem, tá forte. Então é por isso que o PT não vai lançar uma candidatura. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, Emi. Inclusive, assunto de armas tem que tratar com ele também. Calma aí, deixa eu fechar aqui. Perguntas. Vai se candidatar a presidente da Câmara, acabei de responder. Sem perguntas, só saudade do presidente, muita mesmo. Obrigado, Viviane. Temos esperança, eu falei ali. Augusto Heleno, pô, ídolo. General GSI. É Bolsonaro 2023 ou não? Sempre é. Ninguém levar o cachorro. Achei, não, deixa eu ver aqui. Tal. Breno Oliveira, 1992. Bolsonaro vai concorrer à presidência em 2026? Olha, eu não falo pelo presidente. A gente tem que esperar as águas correrem por debaixo dessa ponte. A gente sabe que ele vai sofrer uma perseguição tremenda, né? O PT já tem várias ações pedindo a inegibilidade, não só do presidente, mas eu, Bia Kicis, vários outros deputados, porque o PT tem comumente acabar com o chamado bolsonarismo. Eles não podem ter oposição. Porque se tiver uma oposição, né, concorrendo contra eles, a gente sempre vai ter chance de ganhar ou de sairmos mais fortalecidos. Então ele tem que ir para cima de todos nós, para tornar inelegível, né, para caçar. Se deixar, eles vão até tentar prender, etc. A gente sabe que isso aí faz parte da cartilha comunista. A gente está vendo o que está acontecendo na Bolívia. Foi preso, inclusive, agora o governador de oposição, o Camacho, tá? Pelo mesmo, entre aspas, crime da Jeanine Áñez, que foi a presidente interina, porque quando o Evo Morales... O que aconteceu na Bolívia? Na Bolívia teve uma fraude escancarada na eleição. Isso gerou uma rebelião das pessoas na rua, uma revolta. E no meio dessa revolta, o Evo Morales saiu e foi para o México com uma parada em Cuba. Tá? Quando saiu o presidente Evo Morales, ocorreu um vácuo de poder e, olhando a Constituição, quem deveria assumir era o vice, que não assumiu, e depois acabou indo para o colo da Jeanine Áñez, que na linha sucessória era ali a única que aceitou, na verdade, presidir a Bolívia, e depois de um pouco mais do que um ano, cerca de um ano, ela chamou novas eleições. O candidato eleito, o Arce, era o apoiado pelo Evo Morales. E assim que ele foi eleito, né, dias antes da sua posse, já foi presa a Jeanine Áñez, foi condenada a 10 anos de cadeia condenada por atos antidemocráticos, né, por tentativa de golpe, etc. Agora tem até uma acusação de genocídio contra ela, que eu nem sei como é que tá. Mas enfim, não só ela, tá, gente? Tiveram mais pessoas nesse métier. Conseguiram ali, até onde eu sei, estão fora da Bolívia. Acho que é o ex-ministro da Defesa, o ex-comandante das Forças Armadas e, se eu não estiver errado, também o comandante das polícias. Tá? É como se fosse o diretor-geral da Polícia Nacional deles lá. Mas a Jeanine Áñez, ela foi presa com mais gente. Tem mais gente que também foi condenada. Enfim, esse daí é um modelo de democracia da esquerda para toda a região. Sabemos disso. Sabemos que seremos perseguidos, eles vão tentar de tudo. A gente não vai poder falar um ai que eles vão vir para cima, né? Vide lá o senador do Saltite, que queria colocar a primeira-dama Michele Bolsonaro no inquérito aí de, sei lá, fake news, milícia digital, qualquer coisa dessa daí que o Xandão tome conta, porque a Michele Bolsonaro tinha servido um lanchinho para manifestantes que foram na porta do Palácio do Alvorada. Isso daí não prosperou, ela não foi indiciada, isso foi rechaçado, é o mínimo que se espera, assim como era o mínimo que se esperava que esse inquérito sequer existisse, já que ele não foi provocado pela parte acusatória do Ministério Público. Pessoal, já estou encaminhando para o final, tá? Deixa eu dar uma rolada boa aqui para sortear uma que esteja aqui no meio. O Bolsonaro está mesmo entubado? Não, meu caro. Como está a saúde do seu pai? A perna dele, eu já respondi, tá? Agora, graças a Deus, está ok. Deus está no controle. Obrigado, BL. O que devemos fazer? Pessoal, deixa eu pegar essa daqui. Encaminhando para o final, o que nós devemos fazer? É tudo aquilo que a gente fazia em 2015. Teve uma pessoa que eu até botei nos stories do meu Instagram, uma pessoa notoriamente desanimada, etc. Não vai dar mais, porque a urna é assim, porque o
processo é assado, o sistema. Realmente, o sistema é foda. Mas você para pensar, em 2015, quando começaram ali as manifestações pela retirada da Dilma, o que a gente tinha em 2015? A gente tinha um partido de direita? Não. Tinha uma emissora de direita? Não. Um think tank de direita, ONG de direita? Não. Parlamentares identificados com essas pautas, assim, armamento, família, pró-vida, né, as pautas culturais conservadoras, de maneira muito desorganizada, né, muito cada um por si, etc. Mas ainda assim, 3 anos depois, olha só, 2016 teve impeachment sem quebrar nenhuma janela, 2017, 2018. Elegemos o presidente Bolsonaro e uma grande bancada de deputados que vieram na rasteira do Bolsonaro. Se são traíras ou não, isso aí eu vou deixar de lado nesse momento, não vou discutir não. Uma boa parte deles certamente são fiéis. 3 anos depois. A minha dica para você é o seguinte: você não permita que a angústia tome conta, né, dos seus pensamentos, da sua conduta, da sua atitude. Faça o que nós devemos fazer. Faça o certo. O governo aí agora, federal, fez alguma coisa de errado? Pau nele. Crítica. É difícil fazer na internet? Por vezes eu sei que é. Eu sei como é que estão as regras do jogo. Mas nós temos que ser criativos. Coloquei um post agora, o último post que eu coloquei no Instagram. Tem lá, né? Organização da posse do Lula espera 300 mil para o show da virada do Lula lá, 1º de janeiro. E só tiveram 20 mil pessoas. Coloquei ali. Botei lá. Ao que parece, está mais fácil botar a gente na urna do que na rua. Recado foi dado. Você não precisa ser 100% explícito. As pessoas conseguem captar o sentimento, conseguem captar a mensagem. Se nós tivermos essa chama da mudança acesa, haverá esperança. Se nós não fizermos nada, abaixarmos a cabeça e nos dermos por vencido, aí eu tenho certeza que nada realmente vai mudar. E a gente vai caminhar a passos largos para ser uma Venezuela. Então, a questão é resistir, é criticar e por aí, se organizar. Eu tenho certeza, meu prezado amigo TV Magno, tem muita gente hoje em dia que está arrependida. Por quê? Porque criticou o presidente Bolsonaro nos detalhes. Muita gente, por exemplo, criticou a privatização da Eletrobras, a maior geradora de eletricidade da América Latina. Porque um deputado botou essa emenda, porque isso daqui não está certo, essa porcentagem é para não sei onde, não sei o que. Lá. Agora o Lula está tirando da privatização o Correio, que é o maior número de servidores, né, a empresa estatal com o maior número de servidores, que inclusive o colega dos Correios que contribuiu para o Postales, o Fundo de Complementação Previdenciária dos Correios, né, que tomou um rombo de 9 bilhões de reais e está pagando até hoje essa conta doída. Tá? Tem gente aí com mais de 20% do salário já retido na fronte para pagar esse rombo do PT. Eu lamento dizer, mas o presidente Bolsonaro estava com planos de quitar todas as suas dívidas esse ano, porque o Correio passou a ser superavitário. Porque agora são indicações técnicas. Não é mais toma lá da cá, moeda de troca com partido dentro do Congresso Nacional. O Lula tirou Petrobras, Correios, ele praticamente não vai mais privatizar mais nada. Aí eu te pergunto, valeu a pena criticar o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes? Conseguiram retirar o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que tinham a intenção de privatizar a Petrobras, os Correios. Mas ele não queria privatizar esse banco, aquilo ou isso. Tá aí, irmão. Sua crítica colaborou para o retorno do PT. Parabéns. Parabéns. Agora, a cada erro, um amadurecimento. Eu espero que as pessoas agora estejam mais cientes que na política você não faz o que bem entender. O PT faz muito mais. É claro. Os caras passaram 30 anos entre sociais-democratas e comunistas no poder, nomeando todo mundo para um monte de tribunal, dominando as edições de jornais. Você acha o quê? É claro, ele vai roubar 1 bilhão e vai ter imprensa falando que é pouca coisa. Vai sair no Jornal Nacional, não, mas o Lula não é condenado por causa disso, foi só 1 bilhão. Não tem condenação na justiça? Você acha que não? Então a gente já está vendo o que tem que mudar. É um projeto de longo prazo. Agora, se todos nós
tivermos consciência disso, passarmos esses valores para os nossos filhos, que as futuras gerações, quando vierem assumir, tenham, né, esses mesmos valores de honestidade, retidão, honra, preservação do nome da família, a gente vai conseguir manter essa chama acesa e construir um país melhor, com certeza. Então é isso que a gente precisa ter. Não é enxergar de maneira cartesiana quais são os próximos passos desse passo a passo para a gente retornar ao poder. Até porque retornar ao poder, vocês viram, a gente já teve um presidente. Ele fazia tudo que podia? Não. O Zé Dirceu deu até um spoiler pra gente, né? O Zé Dirceu falou, abre aspas, a gente vai tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. O Olavo de Carvalho tinha uma crítica também semelhante nesse sentido, falando que o pessoal da direita se iludia, achando que eleger um presidente, eleger um deputado, que isso é sinônimo de poder. Enfim, ficam as dicas aí. A gente precisa entrar, por exemplo, dentro das universidades, que dali formam-se juízes, jornalistas, deputados, advogados, doutores, médicos, enfermeiros, que vão para todos os locais do país ser pessoas de referência. É difícil de você mensurar. Poxa, como é que eu vou fazer isso e tal? Eu sei que é difícil, mas tem que correr atrás. Hoje em dia tem uma Jovem Pan, tem vários blogs, canais de direita, né? Tem youtubers, não é à toa que a esquerda está indo para cima disso daí para censurar também. Mas, onde a esquerda se incomoda é que a gente tem que entrar na universidade, né? Continuar falando nas redes sociais, derrubou uma conta, vai surgir outra, vai para outra rede social, poxa, tá tendo problema, não sei o quê. VPN, para você que não sabe o que é VPN, vai aí se o seu telefone é iPhone, vai aí na App Store ou na loja do seu celular virtual, vê lá a VPN, liga o seu VPN. O VPN nada mais é o quê? É como se o seu celular estivesse no exterior. Então todo aquele conteúdo que está proibido no seu país, ele vai entender como se você estivesse, sei lá, em qualquer outro país aqui, no Zimbábue. E no Zimbábue, aquele conteúdo está liberado, então você vai ter acesso, você vai conseguir ver. Minha dica para você, baixa um VPN. Eu acho bizarro porque isso daí é estratégia utilizada lá na Venezuela, é estratégia utilizada na China e agora é estratégia utilizada no Brasil para você ter, né, acesso ao conteúdo que você bem entender. Porque você não precisa do Estado, né, para te dizer o que é certo, o que é errado, o que você pode e não pode acessar, né? Pelo amor de Deus. Então é mais ou menos por aí. Beleza, pessoal? Agradecer a vocês, ficar por aqui. Espero que tenha sido proveitosa essa live, que eu falei com relação às armas de fogo. Vou entrar mais uma vez, reafirmando, vou entrar com um projeto de decreto legislativo para ver se a gente consegue sustar esses decretos do Lula. Acho muito difícil, mas a minha parte eu vou fazendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo aquilo que vocês não podem fazer. Você pode entrar com PDL? Não, mas eu, deputado, posso. Então eu vou lá, vou entrar com PDL. Tá? No mais aí, doutores, advogados, organizem-se, entrem com ação popular. Façam moções, vocês aí do Ministério Público, moções de repúdio. Pessoal de clube de tiro tem que bater na porta de todo mundo. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, né? Ministros do STF, enfim, tem que correr atrás, pessoal. Cada um fazendo a sua maneira, o melhor que pode ser feito e vamos embora, porque não há mal que dure para sempre, beleza? Um abraço latino, meu camarada, fica com Deus. Obrigado aí por toda a força, você também que é um perseguido aqui nas redes sociais. Mas vamos embora. Eu ganhei uma ação, inclusive, contra o Facebook e Instagram, para que não seja possível shadow ban nas minhas redes. Então, obrigado aí pela minha advogada Karina Cufa por ter conseguido essa vitória na justiça. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.